Então hoje a nossa palestra, nosso diálogo consciencial, o tema é: existe vida em outros planetas? Se não, qual a lógica deles existirem? E a gente vai falar principalmente de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar e, segundo os espíritos, é o planeta mais evoluído, né? Onde tem espíritos mais evoluídos. Esse texto, gente, eu tirei da Revista Espírita de 1958. Então, que eu já gostaria de começar esse diálogo consciencial, essa palestra aqui, a gente pensando, caramba, em 1958 a gente já tinha espíritos trazendo conhecimentos para a gente a respeito de outros orbes de evolução, de outros planetas. Aí às vezes a gente fala assim, eu não acredito nisso não. Então o primeiro convite que eu faço para cada um de vocês, irmãos e irmãs aqui presentes, é para que a gente use a nossa razão. Vamos usar a nossa razão, a lógica das coisas. Será que teria lógica a gente ter um sistema solar com tantos planetas e só ter vida em um planeta, que é a Terra, tão pequenininho? Será que quando a gente fala de vida em outros planetas, a gente está falando da mesma vida carnal que está aqui? Não. Vamos começar por uma coisa bem básica. Gente, todo mundo aqui acredita em espírito, né? A gente está no centro de Umbanda, não é possível que... A gente pode até ter umas dúvidas, né? Mas falar assim, eu não acredito de jeito nenhum que existe espírito. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem enxergar a espiritualidade? Perfeitamente? Nem por isso a gente fala que eles não estão vivendo do lado de lá, concorda? Então, ora, se a espiritualidade está vivendo do lado de lá, em um outro plano, em outra dimensão, nos outros planetas eles não podem estar vivendo em outra dimensão também não, gente? Claro que sim. Ora, se no planeta Terra nós temos a dimensão mais material, nós temos a dimensão mais espiritual, os outros planetas também. Então a dimensão mais física de Júpiter, por exemplo, gente, ela é tão sutil que a gente não enxerga com os olhos. Ela é mais sutil do que o plano espiritual da Terra. Aí a gente tem que parar, vamos usar a razão e parar de achar, não, eu só acredito no que eu consigo ver, né? Aí a gente pega aquele exemplo, um exemplo bem básico também. Todo mundo aqui conhece todos os países do mundo? Não, né? Aí o fulano foi lá num país, lá no Oriente, foi lá no Tibete. Aí ele voltou para você contando várias coisas do Tibete. Aí você vai falar bem assim, eu não acredito que existe Tibete não, porque eu nunca vi. Não, a gente acredita, não acredita? Então com o tempo a gente vai tomando consciência, e até quem, às vezes a gente não foi, mas a coisa se torna tão comum que a gente fala tanto da coisa, que a gente passa a entender que ela faz parte da realidade. Assim, por isso, é o convite que eu faço para vocês. Vamos começar a pensar sobre vida, sim, em outros sistemas, em outros planetas. Porque Deus não faria essas bolas gigantescas para ficar rodando só para a gente ficar olhando para elas, não, gente. É muito estranho a gente achar que Deus criou o planeta Terra. Aí Ele falou assim, eu vou botar vida inteligente só no planeta Terra. Aí eu vou criar Vênus, Marte, Urano, Netuno, Saturno, Plutão, que não é mais um planeta, mas enfim, chamemos, né? Planeta, porque eles têm vida até em asteroides gigantescos, que são maiores do que a Terra. Então a gente para e analisa assim, ora bolas, então os seres humanos da Terra, eles são privilegiados. Aí nós vamos construir outros planetas só para eles ficar olhando, esses planetas rodando. Será? Será que Deus faz alguma coisa por nada, sem nenhum propósito real? Não faz. O que acontece é que em cada planeta tem formas de vidas inteligentíssimas, muito mais do que a Terra. Nós estamos na terceira escala, nós vamos falar um pouquinho disso. Júpiter é um dos mais evoluídos. Segundo os espíritos, Marte e Terra se parecem um pouco. Existe uma polêmica aí. Alguns falam que Marte é um pouco mais evoluído do que a gente, os habitantes de lá. Alguns falam que Marte não é mais evoluído que a gente é mais evoluído que Marte. Eu, pessoalmente, acho que os habitantes de Marte são mais evoluídos do que a gente. Vamos dar a razão de novo, nós que somos estudiosos, espíritas. Por que eu acho que os habitantes de Marte são mais evoluídos que a gente? Porque eles vibram numa dimensão mais sutil. Entende? Senão a gente conseguiria enxergar. Senão, quando a gente mandasse uma sonda para Marte, a gente ia ver a civilização, a gente ia ver as pessoas lá. Entendeu? Então, a parte mais densa é a nossa, é a que a gente vive. Marte já é para mim, no meu posicionamento dos meus estudos, para mim Marte é um pouco mais evoluído. Por isso ele já vive no que seria na Terra, na astralidade, né? Não tome isso como verdade, vamos estudar juntos, né, para a gente buscar essas respostas. Então vamos usar a nossa razão, gente, antes da gente simplesmente taxar, não, só existe vida na Terra. Aí eu pergunto para vocês, vida inteligente são todas as almas, todos os espíritos, certo? Vou falar aqui, dar uma testemunha, meu pai é desencarnado, ele está no plano espiritual. Eu acredito que ele continua tendo a vida dele, tenho contato com eles por meio dos meus guias e tudo mais. Tá.
O que eu compreendo dentro dos meus estudos espíritas? Que toda alma, todo espírito foi criado por Deus. E independente da gente conseguir enxergá-los ou não, eles foram criados por Deus. Quando a gente fala de forma de vida inteligente, a gente não está falando de carne, de biologia. A gente está falando de espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação de Deus. Então, aonde houver espírito, é criação de Deus. E tem espírito em todos os planetas, segundo os próprios espíritos nos trazem. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns trechos. Há, pois, solidariedade entre todos os mundos, já que cada um deles está em níveis diferentes de evolução, consciência e realização. Vou pegar aqui um exemplo para vocês aqui, usando as nossas redes sociais. Quem já viu, é um vídeo que está rodando, 2 vídeos que eu vi recentemente que está rodando. Deve ser mais no Instagram, mas eu vi no Facebook. Uma menina, acho que de 2 anos de idade, tocando piano. Alguém viu esse vídeo? Uma criança de 2 anos tocando piano. Eu pergunto para vocês, de que planeta essa criança é? Planeta Terra? Vocês acreditam? Vem de orbes mais evoluídos, onde a evolução é tão adiantada lá, que quando esses espíritos têm a possibilidade de encarnar aqui, e geralmente eles trazem alguma mensagem para nós, como essa criança, eles estão falando para a gente o seguinte: oi, eu não sou daqui, eu vim de um outro planeta, onde lá normalmente crianças tocam grandes, fazem poemas, poesias, recebem músicas e tocam grandes concertos. Então a gente tem que entender que assim, crianças terráqueas mesmo da Terra não tem condição ainda de tocar. E tem um menininho também de 1 ano e pouco que toca perfeitamente. Vocês já viram criança de 2 anos falando 4, 5 idiomas, sem nunca ter estudado o idioma? Da onde vem essa capacidade? Nível de evolução, gente. Então o que a gente analisa? Que existe essa solidariedade entre os planetas. Quando a gente vê uma criança prodígio, tenha certeza que ela vem de encarne de outros orbes, de um planeta mais evoluído, e ela vem trazer uma mensagem para a gente. Olha o que vocês são capazes de fazer. Então a gente para e analisa aqui. A gente está aqui com 40 anos de idade, 50 anos de idade, 80 anos de idade. Eu não toco nem um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó direito ali no piano. Se me perguntar quais as teclas, não sei se eu lembro. E uma criança de 2 anos encarna tocando uma composição de Chopin, de Bach. E aí, gente? De onde esse espírito estava? Aonde ele estava aprendendo e evoluindo? Aqui na Terra não era, porque não tem condição. Crianças que estão lá, que vêm desse órbita terrestre, ainda não tem condição de tocar um Chopin, por exemplo, um Bach, um Mozart. Por quê? Por causa do grau de evolução das nossas crianças terráqueas mesmo, né? Que somos nós também, né? Nas nossas reencarnações. Vamos falar de Chico Xavier. Se a gente analisar os poderes, né, os dons, entre aspas, mediúnicos de Chico Xavier, gente, quem não queria ter os dons mediúnicos de Xavier, né? Presciência, clarividência, clareaudiência, falar com a espiritualidade como a gente fala com o ser encarnado. Eu gostaria, né? Eu tento me desenvolver para um dia chegar igual a Chico, obviamente outras encarnações. E aí vem a chave, aonde Chico Xavier evoluiu? Nós sabemos, pela história que o próprio Chico Xavier fala, que ele veio degradado de Capela, que é um outro sistema solar. Muitos de nós também viemos de outros sistemas. A gente precisa estudar, gente, para isso fazer cada vez mais sentido na nossa cabeça. Então, Chico Xavier, ele veio de Capela. Ele veio degradado. Aí vamos chegar no ponto, não gosto de usar essa palavra castigado não, mas vamos usar só para a gente entender. Ele e Emmanuel faziam muitas coisas erradas lá naquele planeta, Capela. Aquele planeta estava evoluindo igual a Terra está hoje. Aí chegou uma hora que o Cristo daquele planeta falou assim: olha, tem os que só querem atrapalhar e tem os que querem evoluir. Tem uns que só procuram o mal, tem uns que estão querendo procurar o amor. Aí o que o Cristo de Capela falou? Vocês que estão no mal, perseverando no mal, praticando o mal e não quer deixar o pessoal do bem viver em paz, nós vamos mandar vocês para outro planeta mais atrasado, planeta Terra. Então Chico Xavier e Emmanuel, vocês podem ler na literatura espírita, eu estou falando do que eu li. Eles vieram degradados de Capela por não quererem evoluir pela lei de amor. E eles foram degradados para cá, um planeta mais atrasado que era a gente na época quando eles chegaram. E aqui eles começaram a despertar para as besteiras que eles haviam feito em Capela. Mas eles já tinham evoluído muito mais do que a gente em Capela? Sim, por isso eles têm a mediunidade, essa capacidade. Hoje eles estão nos liderando na espiritualidade.
né? Então eles se refizeram dentro da jornada dele. Outro exemplo que eu gosto de dar, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado Jesus Cristo? Não, gente. Ele um dia foi pecador, entre aspas, igual cada um de nós. Ele chegou a Jesus Cristo. Quando ele falou, isso é uma chave também, eu gostaria que a gente memorizasse, eu até faço questão de repetir em algumas palestras. Quando Jesus falou que vocês podem muito mais do que eu, aí a gente pega e fala assim, mas é muito fácil Jesus Cristo descer nessa terra e dar conta dos problemas terrenos que para ele que é um Cristo. A gente não, a gente está muito apegado à matéria, muito apegado aos desejos, ao nosso ego, aos nossos caprichos. Então Cristo descer é muito fácil com Jesus Cristo lidar com a dificuldade terrena. Então a gente fala, Jesus, quando Jesus desceu, ele não teve dificuldade aqui na terra. Eu sinceramente creio que não. Alguns até falam que ele foi tentado. Eu não acredito, Sérgio, não acredito que um Cristo possa ser tentado por nenhum espírito do mal, que às vezes as pessoas chamam aí de demônio, capeta, enfim. Eu não entendo. Para mim não pode. Para mim ele desceu, o que ele sofreu foi dentro das leis da matéria, por exemplo, as dores físicas, porque a própria lei que foi criada por Deus não pode ser derregada por nenhum espírito. A partir do momento que um espírito evoluído desceu para a carne, ele tem que sentir tudo que a carne permite que ele sinta, concorda? Os limites também, eles não podem derrubar as leis. Então, gente, o que a gente tem que entender? Quando ele fala, o Cristo falou assim, se eu fiz, vocês também podem, ele está falando o seguinte, que se ele chegou a Cristo, nós também podemos. Não é porque ele foi criado Cristo, é porque ele evoluiu até se tornar um Cristo. E o que é a evolução? Compreender as leis espirituais, aceitar as leis espirituais, obedecer às leis espirituais, viver para as leis espirituais. Tanto é que a gente cria o mal aqui no planeta Terra quando a gente fala não para as leis espirituais. É quando a gente fala não para o amor, é quando a gente fala não para a fraternidade, para a humanidade, é que a gente cria os males humanos, né? Eu gosto também sempre de lembrar Maria Teresa de Calcutá. Alguém questionando ela, né, por que existe pobreza? Por que Deus criou a pobreza? Maria Teresa de Calcutá. E ela falou, não, meu filho, Deus não criou a pobreza não, quem criou fomos nós. Quando a gente tem comida no nosso prato sobrando, a gente é incapaz de compartilhar com os irmãos. Quando a gente quer todo o dinheiro do mundo só pra gente. Entende? Então a gente que criou as diferenças sociais. Deus criou todos nós iguais. Mas aí o ego vem, a vaidade vem e a gente começa a renegar as leis espirituais. E isso é incidir em carne. Então, dando sequência aqui, os espíritos continuam trazendo para a gente nessa revista espírita de 1854. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam durante sua existência corporal. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Ora, quando eu faço algo errado na minha vida, essa imperfeição, ela vem do meu espírito, que não está lapidado, da minha alma. Ninguém me obrigou a fazer nada de mal. Fui eu que escolhi fazer mal. Livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Aí tem gente que fala assim, se eu soubesse que era errado, eu não teria feito. Gente, quantas coisas no dia a dia, a gente sabe que é errado, raiva assim por nada de alguém, ficar perseguindo alguém, ficar, sabe, de intriga com alguém. Enfim, as desvirtudes, as virtudes humanas, a gente sabe que é errado. Maledicência, fofoca e tantas outras coisas erradas que a gente faz no dia a dia. Até a alimentação, vamos falar de alimentação? A gente sabe que certos alimentos fazem mal, a gente para? Não para não, gente. Então não é questão de saber ou não saber, é questão de escolher mesmo. A gente sabe que não é bom e faz. A gente está falando mal de alguém, eu duvido quem é que fala mal de alguém e não sente mal-estar. É a nossa consciência falando, mas aí a gente continua falando mal. Né? Então assim, isso é do ser humano. Todos nós estamos aí nessa labuta, tentando entender o porquê. Se me faz mal, por que eu faço? Então não é a questão de eu conhecer ou não conhecer, é questão de eu escolher. Eu sei que é errado, mas eu faço. E aí depois eu não quero arcar com as consequências, né? Então essa marca da perfeição ou da imperfeição, a gente vê nos atos. Por isso que a gente fala que um exemplo, ela move a multidão, né? O que a gente fala, não adianta. Hoje mesmo, assim, eu gosto de trazer essa experiência, estava lá em casa me arrumando para vir. Eu tenho uma irmã e uma sobrinha, né? Inclusive ela é médium da corrente, quando ela pode vir. E aí, minha irmã chamando a atenção dela, eu gosto de trazer esse exemplo porque é a prática, gente. Minha irmã chamando a atenção dela de uma coisa que ela não estava fazendo. Aí na hora ela pegou e falou bem assim, mas a senhora não faz. Aí minha irmã foi pra cima dela, assim, chamar a atenção. A gente não tem esse negócio de bater, mas foi conversar. Eu falei, não, cara, peraí, 2 passinhos para trás.
Falei, por quê? Falei, porque um exemplo ele move multidões. Agora, você falar, vocês já pensaram assim, que quando a gente fala alguma coisa para alguém que a gente não faz, a gente não tem moral? A partir do momento que o pai, a mãe, o responsável quer ter moral com a criança, mas ela faz ao contrário do que ela pede para a criança, ordena a criança fazer, gente, ela não tem moral. Aí ela vai ter que entrar na imposição. Eu vou te falar, isso não é educar, isso é forçar. Uma hora essa criança vai crescer e vai ser quem ela é de verdade, sabe por quê? Porque ela não foi educada, ela foi pressionada, ela foi castigada, ela foi cortada, né? Podada, mas ela não foi educada. Não explicaram para ela o porquê, né? Claro que às vezes a gente tem que botar mais energia com as nossas crianças, tem crianças que precisam de mais energia, mas eu estou dando exemplo, eu tenho moral para falar isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A moral, gente, a gente costuma dizer aqui no nosso estudo, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem moral para falar, sai do nosso chakra cardíaco e toca no chakra cardíaco das outras pessoas. Então assim, a pessoa sente que é uma verdade. Quando a gente não tem moral, na hora que a gente está falando, a outra pessoa está assim, não sinto verdade no que está sendo dito. É a história das mentiras, né? Sabe quando a gente tenta mentir assim? Quem não tenta, né, gente? Parece que não sai, o negócio não flui, porque você está mentindo, você não consegue disparar a luz aqui do chakra cardíaco, que é o chakra da verdade. Por isso que ele é verde, esverdeado, a cor da cura, né, da verdade. Continuando. Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, seja o planeta Terra ou seja outro, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e suas relações sociais. Gente, a gente quer ver, vamos falar aqui da Terra mesmo? Eu vou falar bem para vocês, a minha percepção é que os países nórdicos lá, eles são outro mundo dentro do planeta Terra, vocês não acham não? Gente, lá o índice de criminalidade é quase zero, parece que é outro planeta, não está aqui dentro da Terra. Por quê? Civilidade, respeito, cultura, costumes, a legislação deles, entendeu? Então, eu não gosto nem de olhar para o nosso congresso, né, gente? Mas assim, a gente olha o congresso desses países bem desenvolvidos, vocês sabiam que muitas das pessoas lá que atuam, eles abrem mão totalmente das verbas? Totalmente. Eles são políticos por vocação. Esse nosso vídeo está sendo gravado, eu deixo para os nossos deputados e senadores aí. Acho que seria uma boa ideia, né? Será que a gente ia ter alguém querendo ser político aqui no Brasil? Se fosse por vocação, sem receber nada? Não. Diga-me quem és, né? Então, assim, aquela história. Então, a gente tem que analisar os hábitos da pessoa, da civilização, do planeta, os costumes, as leis. Porque aí a gente vai entender se eles são civilizados ou não. Quanto mais lei e menos essas leis são praticadas, menos evoluído é o planeta. Brasil, gosto de trazer aqui, eu estudei muito isso na minha parte de lei, por causa da minha faculdade. Brasil é um dos países que tem a legislação mais avançada do planeta. Gente, estou falando planeta. A legislação do Brasil, ela é considerada mais avançada do que a dos norte-americanos, mesmo que a gente pegou muita coisa de lá, mais do que dos europeus, mas eles estão tão acima na parte da organização social. São um país de primeiro mundo, não estou falando que moralmente eles são mais evoluídos, não estou falando disso. Eu estou falando da parte de organização social, né? Não estou falando, a evolução ela parte de uma base moral, mais do que pura e simplesmente inteligência, né? Tem os dois âmbitos, mas a moral é a mais importante. Vamos pegar então a moral do povo lá dos países do norte, né? A gente pega Suíça, enfim, aqueles países bem no norte ali da Europa, a gente vai analisar e falar assim, caramba, eles se organizam, eles cuidam um do outro. Lá, eu não sei se vocês sabem, mas um pai e uma mãe, aí eu não tenho certeza na Suíça, que tem um bebê, os dois têm licença maternidade e paternidade por 2 anos. Por 2 anos, o pai e a mãe ficam para cuidar só do filho. E detalhe, tá? O governo dá um salário a mais para eles poderem cuidar e educar as crianças sem nenhuma preocupação. Olha o que é evolução, é isso. É olhar para uma criança com a importância que ela tem na sociedade, sabendo que ela é o futuro de amanhã. E disso depende essa criação, essa educação. Então a gente tem que olhar os costumes, a mesma coisa uma pessoa. Como é que vocês são uma pessoa, uma boa pessoa? Vou olhar como ela vive o dia a dia. Quem é ela no dia a dia? Né? A gente tem que olhar tudo isso. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, egoísmo, orgulho, prepotência, falta de esclarecimento maior, se encontre alguns de segunda ordem.
a minoria, pois a maioria está na terceira ordem. Então a segunda ordem são espíritos que são um pouquinho mais evoluídos, e a terceira ordem então um pouco mais atrasados. No meio da perversidade, veremos aparecer então algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa, e para todos a caridade cristã deixa de ser letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podem evitar que se estimem em seu foro íntimo. Percebendo o ascendente da virtude sobre o vício e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la, tomando-lhe a máscara, daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei muito no planeta Terra. O que fala? Espíritos de terceira ordem, né? Que fazem muita coisa errada, né? Eu só lembro assim, eu fico olhando lá no meu trabalho, imposto de renda, sabe? Todo mundo sonegando. Ah, que deputado é ladrão, que senador é ladrão. Aí na hora que eu vou fazer meu imposto de renda, o que eu faço? Não declaro certas coisas, porque eu sei que além de não receber, eu vou ter que pagar. Qual é a diferença? Então, por isso que a gente costuma dizer, está trazendo aqui para a nossa questão política e social e cultural. O problema do Brasil não é o presidente, não são os senadores e os deputados, não. Somos nós, é o povo brasileiro, né? Então a gente tem que estar muito atento para isso aí. Para comparação, fim de comparação. Mundos habitados somente por espíritos de segunda ordem. Segunda ordem são mais evoluídos. Olha como é que é esse mundo, gente. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Gente, a maioria das nossas leis é ou não é para nos defender dos perigos que os outros podem causar? Se eu fui roubado, se homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, as nossas leis é tudo para mandar para a jaula alguém que está fazendo mal para outros. Nem tanto, né? Os nossos políticos estão tudo aí soltos. Enfim, a legislação lá nesses planetas é bem simples, porque todo mundo já entendeu, não precisa da lei para obrigar a fazer nada. Eu não preciso de um radar me falando que essa via é de 80 km para andar 80, porque eu sei que se eu atropelar alguém, eu vou matar. Então, nesses mundos mais felizes, eles não querem ter esse peso de matar ninguém, então eles andam por consciência, coisa que como a gente ainda não tem, temos que ter penalidades. Até que a gente vai exercitando a nossa consciência e passa por consciência, né? Então lá as leis são bem simples. Ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento do seu vizinho. Os homens lá, os seres humanos de lá, né, não se procuram prejudicar. A hipocrisia lá não tem finalidade nenhuma. Eles vivem em verdade, eles são sinceros uns com os outros. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porque eles não são plenamente evoluídos ainda. Porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. O que eles falam? Que nesses planetas de segunda ordem, o mal não prepondera, não existe esse mal. Porém, existem diferenças, porque aqueles espíritos, o livre-arbítrio, ele é inexorável em todos os planetas. Então, quem escolheu estudar, se desenvolver moralmente, vai ser mais envolvido intelectual e moralmente. E tem alguns que ainda não buscaram tanto. Então, diz que nesses planetas vai haver essas diferenças, mas mesmo assim, ninguém faz mal para o outro. Então, assim, é respeitado a precedência ali de cada um, a posição que cada um ocupa na sociedade. Então, tem alguns que trabalham em atividades mais simples, alguns que trabalham em atividades mais mentais, mais intelectuais, mas nem por isso eles se desrespeitam. Eles só entendem o seguinte, que quem tem condição de dar mais, dá mais. Quem ainda não tem condição precisa receber, para aprender. Entretanto, diariamente não aceitamos confiantes as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos. Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. Relembrando o que eu falei na introdução aqui da palestra. Se a gente for acreditar só no que a gente enxerga, a gente não acreditar em vírus, em bactéria. Eu nunca vi um vírus nem uma bactéria, nem no microscópio. Então assim, gente, a gente chega no momento que a nossa razão já é capaz de nos dar alguns direcionamentos. E é preciso que a gente use a nossa razão. Ora, Deus criou vários planetas.
Desses tantos planetas, a Terra é um dos menores, né? Diz que em Júpiter cabe mais de 200 planetas Terra. Tem até um vídeo enrolando aí. Então assim, a gente tem que analisar, caramba, aí os outros planetas vão ficar rodando lá pro nada, pra nada, e a gente aqui nesse planeta desse tamanhozinho, tendo vida como a gente entende só aqui. E os outros sistemas solares também não tem vida? E as outras galáxias, gente, né? Então a gente tem que realmente começar a usar a nossa razão. Analisar também, ó, Mercúrio e Saturno vem depois da Terra no grau de evolução. Então Terra e Marte estão mais ou menos parecidos, porque existe essa polêmica aí que eu falei no início. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra em evolução. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. Então, em Mercúrio e Saturno, a gente já sabe que eles têm vida mais feliz do que na Terra. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau, a Lua e Vênus, e sobre todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Ou seja, então eu já sei que Vênus é muito mais evoluído do que Mercúrio e Saturno. Juno, que aí é um asteroide que eles falam que até se tem, ele é tão grande que ele também tem espíritos que moram lá, e Urano seriam ainda superiores a este último. Falando de Júpiter, que é o mais evoluído do nosso sistema solar, para a gente encerrar aqui. De todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Gente, procurem na internet, no YouTube, até livros, e também tem vídeos que falam, de palestrantes que falam de Júpiter. E tem alguns desenhos das residências em Júpiter, eu já pude ver. Então assim, um espírito de Júpiter, obviamente, veio aqui na Terra, passou uma comunicação para o médium e fez um desenho de como são as residências em Júpiter. E falou um pouco de como eles vivem lá. Lá eles são tão mais evoluídos que os animais lá têm muito mais consciência do que os nossos animais aqui. Então, sabe essas tarefas pesadas que a gente faz aqui na Terra, de construção? Quem faz lá em Júpiter são os animais. Ser humano lá em Júpiter não faz mais esse trabalho pesado que a gente faz aqui. Porque o trabalho dele é muito mental, intelectual e moral. É de evolução, é de criação. Entende? Não é o trabalho braçal, de suor, de cansaço. E os animais que fazem esse trabalho lá. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, está também na sua constituição física, ou seja, eles não têm uma carne pesada. A fisicalidade deles não é densa igual a gente, que tem doença, que tem dificuldade, tem enfermidade. Não, lá eles não têm mais isso. É tão sutil o corpo que eles utilizam, o corpo físico que eles utilizam, que eles não têm mais esses problemas que a gente tem aqui, que são exclusivos da matéria, que é densa, que é precária, né? Eis a descrição que nos foi dada deste mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Muitos dos grandes filósofos, dizem que Mozart é de Júpiter, inclusive a casa dele tem notas musicais, enfim, é toda uma criação que a gente nem consegue entender direito, mas diz que eles vieram de lá para cumprir uma missão, para dar uma mensagem para a gente, e aí a gente entende, né? Gente, quem ficou surdo aos 9 anos foi Mozart, não foi? Me lembre. Mozart, não foi? Mozart, ele, depois de surdo, ele compôs sinfonias. A gente ouve e a gente mal canta batatinha quando nasce pano pelo chão, afinado. O cara simplesmente surdo compôs uma sinfonia, várias sinfonias, né? Diz que ele veio de lá. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui. A conformação é a imagem que a gente tem. Porém é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na terra, ou seja, a gente caminha com muita dificuldade, a gente sua, a gente cansa, a gente tem as enfermidades e tudo mais, lá em Júpiter não, eles se transportam quase flutuando. E aí a gente que já leu o livro Espírito vai ouvir falar da volitação. Os espíritos mais adiantados aqui mesmo, da Terra, como Chico Xavier, Emmanuel e até outros bem menos evoluídos que Emmanuel e Xavier, eles não andam, eles volitam. Volitar e flutuar, né, gente? Eles volitam. A gente precisa ler a literatura espírita para isso começar a fazer mais sentido.
Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetido à decomposição púrpura. Ou seja, quando a gente desencarna, o nosso corpo apodrece. Lá em Júpiter não. Simplesmente desvanece e volta para o éter daquele planeta. Gente, porque tudo é mais evoluído lá. Para a gente finalizar, o alimento de lá, gente, quando eles se alimentam é por frutas, é o que mais parece com frutas e legumes nossos. É toda a alimentação de lá. Eles se alimentam mais do prana que vem do sol. Sabe quando a gente vai falando assim, fulano diz que vive de luz? Diz que na Terra tem algumas pessoas vivendo de luz. Toma água, às vezes um suco concentrado, mas não se alimenta como a gente. Eu conheço algumas pessoas, eu posso testemunhar para vocês, realmente eles vivem. Não se alimentam como nós, mas eles não conseguem viver só de luz. Também não, ainda não, porque a nossa matéria ainda é muito densa. Mas eu conheço pessoas, vocês já ouviram o médico falando que o máximo que um ser humano consegue ficar sem água são 3 dias? Eu conheço pessoas que já ficaram muito mais para fazer uma desintoxicação, uma limpeza, problema de enfermidade muito grave, fizeram, estão vivinhas. Estão vivinhas até hoje, cheias de saúde. Por que o jejum, em todas as iniciações espirituais, o jejum é uma regra, é uma máxima? Todos os grandes iniciados, eles fazem jejum. Porque o jejum, ele é importante. Para desintoxicar o corpo, para limpar o corpo e a gente começar a captar mais prana do sol, porque é isso que cura. É isso que cura. Os nossos alimentos, eles são muito insalubres ainda. Ainda assim, o planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Ora, se eu pudesse viver em Júpiter, eu já estava feliz. Só de saber que existem planetas mais felizes que Júpiter, gente, por que não evoluir? Por que não buscar compreender, né? Por que não entender todas as leis espirituais para o nosso próprio bem maior? Então, gente, essa é a mensagem. Eu queria trabalhar um pouquinho alguns conceitos das leis espirituais e falar também que nós não somos as únicas vidas inteligentes de todo esse sistema infinito, deste universo infinito que está aí fora, não. A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade e reconhecer que a gente não sabe de tudo e não só o que existe é o que a gente enxerga, não. Muita coisa a gente não enxerga e existe. Então, existe vida em outros planetas? Se não, qual a lógica deles existirem? Aí a gente falou desse texto retirado da Revista Espírita de 1858. Saravá, Xeno.